Olá, eu sou o Maestro Nazir Bittar, sejam bem-vindos a essa videoaula. Fico muito feliz que você tenha se interessado pelo tema. Falaremos hoje sobre a linha de regência. A linha de regência é o primeiro passo que um maestro ou um aluno de regência deve dar no processo de aprendizado da partitura. Mas antes de falar da linha de regência, temos que falar de um processo que antecede a esse processo da linha de regência, que é a formulação de um código de símbolos e cores. Esse código de símbolos e cores é algo muito pessoal, muito particular, não tem nada a ver com os símbolos da literatura da música, como ritornello, affrettando, crescendo, esses símbolos que nós todos aprendemos nas aulas de teoria, né? Esse código de símbolos é um código pessoal que você deverá estipular para cada símbolo alguma informação. Essa informação será transmitida aos seus olhos no momento que você encarar esses símbolos na partitura. O que acontece então é, na verdade, um código pessoal intransmissível, né? Porque não há uma cartilha que se possa seguir. Eu vou fazer aqui alguns exemplos do meu código pessoal, que vocês podem copiar ou não, mas só para que vocês tenham uma ideia de como fazer esse tipo de trabalho. Bom, então vamos lá. Eu peguei aqui uma canetinha preta. Geralmente, para os símbolos que eu vou escrever na partitura, eu escolho uma cor neutra, ou preto, ou um lápis de grafite normal, né, para não confundir com as cores que eu vou usar depois. Então, vou pegar. A primeira coisa que me veio à cabeça agora são os números. Eu uso um número dessa forma, ou assim, não importa de qual forma, que vão indicar a fórmula de compasso. Se é um 2x4, se é um 3x4, não importa, né? Eu coloco isso logo no início da partitura para saber qual o movimento que eu já vou fazer. Às vezes, num processo de uma música longa, com vários movimentos, é interessante já bater o olho e saber que o próximo segmento será nesse desenho ou nesse desenho, né? Eu faço um Z ou um N ou dois tracinhos para separar os sistemas. Nós vamos ver isso depois. Eu uso muito os óculos, dessa forma assim, que indica a atenção pelos músicos de forma geral, para indicar que naquele momento ele tem que olhar para o maestro. Eu uso esse símbolo dos óculos para indicar que eu preciso olhar para os músicos, ou olhar para a partitura, ou fazer com que eu tenha mais atenção nesse trecho. Eu uso muito a caveirinha, que você pode usar um fantasma, sei lá, qualquer coisa que seja um símbolo que tenha algum significado para você, que significa, para mim, perigo, atenção, qualquer movimento errado, eu posso perder o controle. E uso também as setas para frente e as setas para trás. Então, e há uma combinação desses elementos, né? Então, por exemplo, numa partitura, vou pegar uma outra folha. Numa partitura eu posso colocar assim, né? Indicando, gente, atenção, né? Ou para mim mesmo, Nazir, atenção, daqui a pouco vai ter um problema, então fique atento, né? Outras vezes eu faço assim, escrevo volta, é sinal que haverá logo adiante um ritornello e que eu preciso voltar para um determinado compasso. Muitas vezes eu faço a seguinte anotação, volta, compasso 70, por exemplo, né? E uso também muito esse símbolo de ponto de exclamação para dizer
tenha todo cuidado, fique atento, porque é um momento de atenção. Esses símbolos, como eu falei para vocês, não tem nenhum tipo de conotação musical. São símbolos meus que eu criei há muitos anos, né? E que funcionam bem para mim. Para vocês, esse repertório de símbolos, como eu falei anteriormente, é um repertório muito particular e que só depende de vocês. O importante é que eles façam sentido e importante também é que vocês usem os símbolos sempre da mesma forma. Você não pode usar a caveirinha, por exemplo, hoje você usa para um lugar de atenção e amanhã você está usando para um sinal de entrada. Não, ela tem que ter sempre o mesmo significado. Por falar em entrada, eu uso sempre o sinal do check para as entradas dos instrumentos ou das vozes. Agora que nós já vimos como formular essa cartilha de símbolos particulares para cada um de vocês, nós faremos alguns exemplos aqui juntos, mostrando a utilização desses símbolos. Bom, conforme eu havia dito, nós teremos que estabelecer um código não só de símbolos, como já mostrei, mas como também um código de cores, né? Eu escolhi algumas cores aqui, que são as cores que eu mais gosto de usar, né? E essas cores, elas, como eu falei anteriormente, elas têm que fazer algum sentido para vocês, tá bom? Primeiramente eu peguei aqui daqui a pouco eu falo das cores, com mais profundidade. Primeiramente eu peguei aqui uma peça coral do padre José Maurício Nunes Garcia, Domini tu mihi lavas pedes. E como é que eu iniciaria esse processo da linha de regência, né? Como eu falei para você, eu vejo que é um compasso binário, então eu vou fazer um 2, já sinalizando esse compasso binário. Eu já faço aqui, ó, a divisão dos sistemas. Isso é importante, gente, fazer, porque o que acontece? Aqui está claro, sem os símbolos, está claro porque é um papel grande, né? E dá para ver bem que há dois sistemas aqui. Há edições que são mais apertadas, por uma questão mesmo de economia de papel e tudo mais, para que fiquem mais condensadas, e muitas das vezes tem vários sistemas num papel só, e se você não fizer essa anotação, você se perde, né? Então eu já fiz a marcação da fórmula de compasso, já fiz a marcação da divisão de sistemas, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a entender mais ou menos do que se trata por aqui. Vocês percebem que é uma peça muito homofônica, né? Então, na verdade, eu não tenho que anotar nada aqui. A própria escrita já está me dizendo o que está acontecendo. Eu não tenho que fazer grandes observações. Aqui eu posso colocar um símbolo de crescendo, né? Que é meio óbvio também, mas de qualquer forma. Só que aqui acontece uma novidade, ó. Aqui acontece uma novidade. O que eu faria? Eu gosto de salientar isso aqui com uma cor. Então, se eu estabeleci o azul, por exemplo, para o soprano, então eu vou fazer com que esse detalhe da novidade que apareceu venha como azul. Então eu vou colocar aqui alguma indicação de azul. Ah, mas o tenor também tem uma novidade. Então indique para o tenor, você escolhe, por exemplo, uma cor amarela, talvez, não sei. Faça uma observação no tenor. E as coisas continuarão no seu processo normal. Geralmente, você pode usar também uma cor vermelha, por exemplo, para poder mostrar alguns detalhes que não são diretamente ligados às vozes em si. Então, por exemplo, aqui tem uma vírgula, ó, né? Então, só para ficar atento na hora do estudo. Pode ser usado também, por exemplo, marcador de texto, para enfatizar essas pequenas coisas que acontecem no meio do caminho. E seguindo mais ou menos o que está acontecendo, a peça continua homofônica, né, com alguns detalhes de dinâmica, né, que a gente pode ir anotando, né. Há alguns detalhes, aqui no caso, vou pegar no baixo,
existe um movimento que vai diferir um pouco do resto das vozes, né? Aqui também, né? Então, já vai anotando também. E de repente acontece mais uma grande novidade, que é uma grande pausa e uma diferenciação total aqui nesse desenho. Percebem? O que acontece? Aos poucos vai se desenhando a famosa linha de regência, que começa por aqui, que sobe para cá, que desce para cá, que sobe para cá de novo. Na verdade, essa linha de regência que eu estou traçando agora, ela tem que ser imaginária. Você pode traçar sim com uma régua depois, tal, só que ela vai ficando muito poluída. Então, quanto mais você for rabiscando a partitura, mais poluído fica. Então, o intuito da linha de regência é, na verdade, facilitar o seu trabalho, não prejudicá-lo. Tá bom? Então, isso vai até o final. Então, se eu continuar por aqui, eu vou ver que, olha aqui, mais sistemas que eu tenho que assinalar, as separações, né? E eu vou buscando ver o que está acontecendo, né? Então, continua homofônico, né? Eu posso sinalizar alguma coisa que tem de crescendo aqui, né? Uma fermata, aqui algo muito interessante, uma fermata, e assim por diante. Outras vírgulas, mais com detalhes de dinâmica, e assim por diante. Mais um detalhe aqui. Aqui eu deveria ter usado azul, né? Nazir. Aqui é um azul, né? Porque eu estabeleci isso para soprano. E vai até o final. Ok? Esse foi um exemplo de música coral. Podemos passar adiante para um outro exemplo de música coral, que na verdade está sendo usado dentro de uma peça que é para coro e orquestra. Então aqui temos o Messias, de Handel, né? O coro For unto Us a Child is Born, né? Então nós temos soprano, contralto, tenor e baixo. Essa é a partitura do maestro de coro. O maestro da obra inteira vai ter não só a parte do coral, mas como também a parte da orquestra. Então veja bem, eu sou maestro de coro, estou preparando esse coro para a nossa cantata de Natal e assim por diante, né? E eu já tenho aqui uma série de informações que eu preciso ver. Compasso quaternário, né? Eu tenho 6 compassos de espera. 6 compassos de espera. Então, isso vai ficar bem claro, porque é uma introdução que só a orquestra faz. Ok? Entrada de soprano. Entrada de soprano. De repente aparece entrada dos tenores. Aqui tem um melisma incrível dos sopranos. Então eu vou colocar isso em vermelho. Juntamente com o contraponto dos tenores. Então na hora de fazer o ensaio, né, do coro, eu vou ter que me dedicar para esses 2 naipes. Daí de repente aparece o quê? Entrada de contralto. Ah, mas eu esqueci de fazer. Então volta. Eu fiz a divisão do sistema. Ó. Tá vendo que esse aqui já está um pouco mais apertado? Se eu não tivesse feito a divisão, ficaria mais confuso. E finalmente a entrada dos baixos. Eu posso escrever baixo. Eu posso escrever, né, contralto. Tudo é abreviado para ficar menos poluído. Tenor. E assim por diante. Nesse caso do Messias, nós não temos, vamos seguir, né? É o mesmo processo, né? Se eu for, não vou ficar repetindo não, porque aqui é o mesmo processo, né? Acontece então um melisma grande aqui, lindo, dos baixos, né? Juntamente com uma resposta dos contraltos, né? Resposta dos contraltos, né? Se eu fosse fazer a linha de regência riscada, eu estaria fazendo essa linha dessa forma, né?
fazendo assim, voltando para cá, depois subindo de novo, ou seja, fazendo todo como fosse um gráfico realmente, né? Até que chega um momento que todas as vozes estarão numa escrita homofônica, que é justamente aqui. Em palavras como, deixa eu voltar isso aqui, ó, wonderful, né? Counselor. E passa a ser toda em blocos, até voltar de novo desses melismas e dessas respostas, dessas intervenções. Então o que fizemos aqui? Mostramos que virou uma escrita homofônica com palavras que indicam a dinâmica em si. Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Como é uma peça barroca, não tem escrito pelo próprio compositor as dinâmicas, mas presume-se que é dessa forma, que há um crescendo e que há uma resposta bombástica aqui do coro inteiro em uma escrita homofônica e de um grande volume de som. Daí, de repente, aquilo que era feito entre duas vozes, né, um melisma e o outro fazendo intervenções, Handel faz com que haja um ping-pong, que é uma loucura para quem está regendo, mas é uma delícia para quem está ouvindo. Então aqui nós temos contralto, que começa fazendo uma linha, uma resposta de tenor em melisma, volta para o contralto, né? Daí aparece sopranos, aparece baixo, entra contralto novamente, essa mesma figura que o contralto faz irá acontecer nos baixos, e aqui aparece algo de novidade. Baixo e contralto fazem algo juntos. O que acontece? Para quem está estudando e fazendo o ensaio do coral, é um momento de ampliar os olhos, né? Eu faria aqui os óculos, né? Para fazer com que essas duas figuras rítmicas soem juntas, ok? E esse ping-pong continua até, novamente, a palavra wonderful, counselor, né? E assim vai. Na verdade, cada peça coral ela vai ser diferente uma da outra. Ora mais com muitos contrapontos, às vezes menos, mais homofônica, mais polifônica, e assim, de acordo com o período, você vai se ambientando com ela, né? Praticamente é isso daqui. E, obviamente, quando o maestro for reger essa parte, né, do oratório de Natal, do Messias, obviamente, na hora que o maestro for reger essa parte do Messias, que será com o coral e a orquestra, ele terá que ter feito já, no estudo dele, prévio da partitura, essas anotações também com os instrumentos de orquestra. Ou seja, como falei anteriormente, essa parte aqui, essa partitura aqui, é do maestro de coro, do coro, que prepara o coro para o maestro da orquestra, que vai ter coro e orquestra junto na partitura só. Ok? Bom, vamos pegar agora uma partitura sinfônica, de uma orquestra sinfônica, de uma Sinfonia 40 de Mozart, né? E aqui talvez a gente volte a falar sobre as cores de uma forma muito mais presente. Vamos lá. No meu código, e o Nazir, né, eu tenho algumas cores-chave. Eu estabeleci lá atrás, na época que eu fazia graduação, que o azul seria para sopros madeira. Eu estabeleci que o amarelo seria para sopro metal. E eu estabeleci que marrom
seria para cordas. Ok? Estabeleci também que cinza, nós não temos nessa partitura, mas o cinza para mim seria percussão. Cinza, percussão. Lembrando que eu sempre uso uma caneta preta para escrever sobre informações não musicais, né? Dentro da partitura, assim, no caso de informações que eu preciso ter mais atenção, e a caneta vermelha ou o marca-texto para atenção. Então vamos lá. Eu tenho aqui um compasso binário, então eu vou colocar 1, 2. Isso já indica para mim que eu vou ter que fazer uma figura de 2. De novo, eu vou separar aqui os sistemas, né? E eu tenho então uma entrada de violas e contrabaixo. Eu posso e devo escrever? Posso. Violino 1, violino 2, violino 1, violino 2. Percebe que quanto mais eu escrevo, mais poluído pode ficar. Mas veja bem, eu estou ainda dentro dos naipes das cordas, né? Então eu estou usando a caneta marrom. Ok? Eu tenho aqui algumas informações de dinâmica, que é um piano, né? Não há crescendo, né? Não há pizzicato, não há nada de staccato, é uma dinâmica e uma estrutura bastante fluida, né? Daí, de repente, o que eu tenho aqui? Eu tenho entrada de clarineta, aqui eu tenho entrada de flauta, oboé e fagote, né? Flauta, oboé e fagote. Eu posso escrever um pouco antes, né, para ficar mais fácil de eu fagote, oboé, flauta e clarineta. Juntamente com uma questão aqui que diferencia do que vinha anteriormente. É apenas uma forma de eu mostrar que aqui está tendo um movimento nos sopros madeira e um não movimento nas cordas. De repente eu tenho todos. Então entrava aqui as trompas, né? Todos os sopros madeira e todas as cordas. E assim eu vou seguindo. Daí encontrei aqui uma novidade. Tem aqui um trechozinho que o fagote faz. Então eu assinalo aqui que o fagote está fazendo. Assinalo aqui que tem uns pedais agora nos sopros madeira, enquanto a célula rítmica lá do início da partitura, lá no início da obra, volta, né? Só que agora, ao invés de ser como era no começo, só cordas, eu vou ter as cordas com alguns elementos dos sopros. E assim por diante. De repente aparece algo muito interessante, olha aqui, ó. Eu vou ter que mexer com que fagotes em clave de dó estão praticamente dobrando juntamente com os baixos. Então é interessante que você faça uma comunicação visual com esses músicos, ok? Outra coisa interessante que vai acontecer aqui são esses elementos aqui. Enquanto todos estão num pedal ou fazendo um taca 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 taca, eu tenho pam 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 param pam 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 pam, né? Uma linha rítmica diferente do que havia sido proposto anteriormente. E dessa forma eu vou preenchendo o meu estudo. Eu estou fazendo aqui bastante rápido porque eu tenho apenas alguns minutos de vídeo, mas isso deve ser feito de uma forma consciente e detalhada. O ideal é fazer instrumento por instrumento, depois, né, elementos por elementos, naipes por naipes, né, para poder haver uma compreensão maior e detalhada da partitura como um todo, ok? E assim eu vou seguindo as minhas anotações, né? Tem várias coisas aqui que eu poderia ficar horas assinalando, comentando, né?
em termos de esse desenho, né? Esse desenho que aqui aparece de novo, né? Até chegar da letra A, que vai ter aqui uma questão de pergunta e resposta, que também é interessante. Ou seja, na verdade, tudo é muito interessante e tudo é muito possível de ser analisado, né? Com o tempo e com a devida atenção, ok? E para finalizar, nós faremos agora aqui o mesmo trabalho, só que com o segundo movimento, que aqui vai ser realmente uma festa, né? Porque tem muita coisa a ser vista aqui. Então, primeiramente, nós temos um 6/8, olha que diferente, um 6/8, né? E aqui eu tenho várias entradas de uma forma que vai alternando. Então eu tenho aqui, começa com as violas, baixos, violino 1, violino 2, trompa, desenho diferente, desenho diferente, desenho diferente. Aqui há um ping-pong, né, com desenho diferente, mais trompas. Há um desenho diferente aqui. Entrada de violino 2. Trompa. Ou seja, tem muito trabalho para ser feito. Tem muita informação que vão... Aqui deveria ser em vermelho, gente, ó. Que mostram esses arabescos aqui, essas notas estranhas ao acorde. Aqui há um elemento totalmente novo também, que não tinha. Essa pergunta e resposta que também é totalmente nova. Isso, na hora da regência em si, cria um nó, às vezes, na cabeça, porque nós temos aqui, na verdade, tempos inteiros e eles pelas metades, então, pelas fusas, né? E no espectro do desenho em si da regência, ela vai ter que ser feito, claro, para os músicos, para que aí haja essa compreensão total da peça, né? E assim por diante. É muita coisa? Mas eu espero que eu tenha dado uma ideia, um esboço geral daquilo que a gente faz antes de começar qualquer tipo de trabalho com a partitura em si, né? Você veja, olha que loucura é isso aqui, ó. Não quero me alongar não, mas é muita coisa para poder anotar, né? Aqui com outras cores e tudo mais, né? Pois então, a linha de regência, isso que acabamos de ver, ela deve estar associada a outras formas de estudo. Uma análise estrutural da obra que está sendo estudada, uma análise harmônica deve ser feita também. Isso tudo antes de colocar nos braços, antes de colocar no seu corpo. Esse código de símbolos e cores que eu acabei de mostrar para vocês deve estar ligado a um código de gestos que vocês também têm que ter. Esse código gestual é uma combinação dos gestos numa convenção internacional com os seus próprios gestos. E isso vai estar ligado à linha de regência porque você, depois de ter feito o estudo no papel, você vai colocar no seu corpo e na sua memória auditiva, visual e sinestésica. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.